Você já imaginou quantos jogadores quase desistiram do futebol antes de se tornarem lendas? Craques que hoje são idolatrados, mas que um dia pensaram seriamente em abandonar tudo. No vídeo de hoje você vai conhecer histórias incríveis de superação, algumas que você nem imagina. Então já deixa o like, porque a história desse primeiro jogador é simplesmente inacreditável. Jamie Vardy, de rejeitado a campeão da Liga Inglesa. Jamie Vardy sempre foi o tipo de jogador que parecia pequeno demais para o futebol inglês. Quando era adolescente, ele foi dispensado do Sheffield Wednesday porque, segundo os treinadores, não tinha físico suficiente para se tornar profissional. Sem clube e sem dinheiro, Vardy precisou trabalhar em uma fábrica de produtos ortopédicos. O trabalho era pesado, longas horas em pé, rotina cansativa e um salário que mal dava para o básico. Ele treinava à noite, depois do expediente, exausto, mas continuava tentando. Por jogar nas divisões inferiores, Vardy ganhava tão pouco que chegou a usar tornozeleira eletrônica por um período, o que o obrigava a voltar para casa antes das 18 horas. Isso significava que ele não podia terminar vários treinos e jogos. Mesmo assim, o clube onde estava insistiu em adaptar tudo para ele continuar jogando. E foi justamente essa insistência que mudou a história. Ele começou a se destacar no Fleetwood Town, marcando gols atrás de gols, até que o Leicester pagou uma fortuna para a época. 1 milhão de libras. Algo absurdo para alguém vindo da 5ª divisão. Mas ninguém imaginava o que vinha a seguir. Alguns anos depois, Vardy se tornou peça fundamental na maior zebra da história do futebol moderno, o título da Liga Inglesa de 2015-16. Ele marcou gols em 11 jogos seguidos, quebrando um recorde histórico. De operário de fábrica, a campeão da liga mais competitiva do mundo, a carreira de Jamie Vardy é a prova de que determinação muda destinos. Didier Drogba, o craque que começou tarde e quase largou tudo. Didier Drogba não teve uma trajetória comum no futebol. Na verdade, ele começou seriamente na carreira muito mais tarde do que a maioria dos grandes jogadores. Até os 20 anos, Drogba ainda dividia o tempo entre os estudos, a família e pequenos clubes amadores na França. Ele só conseguiu seu primeiro contrato profissional aos 21 anos, quando já se considerava velho demais para tentar a sorte no futebol. Enquanto muitos jogadores nessa idade já eram destaques em grandes clubes, Drogba ainda lutava para se adaptar fisicamente ao esporte profissional. No Le Mans, seu primeiro time profissional, as coisas não foram fáceis. Drogba sofreu várias lesões musculares e chegou a ouvir que talvez nunca fosse conseguir ter a preparação física adequada para jogar em alto nível. Foi um período de dúvidas, insegurança e quase desistência. Em entrevistas, ele mesmo já contou. Se não desse certo no Le Mans, ele realmente pensava em abandonar o futebol para trabalhar e garantir estabilidade para sua família. Mas Drogba insistiu, trabalhou duro e a virada veio. Ele evoluiu, ganhou força física e chamou a atenção do Guingamp, onde explodiu de vez. A partir dali, sua carreira disparou, brilhou no Olympique de Marseille e finalmente chegou ao Chelsea, onde se tornou um dos maiores atacantes da história do clube. O resto virou lenda. Drogba foi campeão inglês, decisivo em finais, e marcou o gol que levou o Chelsea à prorrogação na final da Liga dos Campeões de 2012, para depois bater o pênalti do título. Para quem quase desistiu antes mesmo de começar, Didier Drogba escreveu uma das histórias mais impressionantes de superação no futebol. Rivaldo, de fome, rejeição e descrença ao topo do mundo. Quando se fala em superação no futebol, poucos nomes representam isso tão bem quanto Rivaldo. O caminho dele até o topo foi tudo, menos fácil. Rivaldo cresceu no bairro da Paissandu, em Recife, em uma realidade difícil. A pobreza era tão grande que ele treinava descalço e muitas vezes passava fome.
Ele chegou a ficar tão magro que alguns olheiros diziam que não dava para jogar bola daquele jeito. Sim, Rivaldo, o futuro melhor jogador do mundo, foi rejeitado por causa do corpo frágil. Ele tentou a sorte no Santa Cruz e depois no Mogi Mirim, mas sempre cercado de desconfiança. Muita gente acreditava que ele não tinha físico para suportar o futebol profissional. Houve momentos em que até pessoas próximas recomendaram que ele largasse a carreira e procurasse um emprego de verdade. Mas Rivaldo não desistiu. No Mogi Mirim, ele finalmente começou a chamar a atenção. Mesmo assim, quando foi contratado pelo Corinthians, a pressão era enorme. E o início foi difícil. Ele foi criticado, vaiado e mais uma vez duvidaram se ele estava pronto para jogar em alto nível. Mas Rivaldo era teimoso, teimoso no bom sentido. Ele evoluiu, brilhou no Palmeiras, chamou a atenção da Europa e acabou indo para o Barcelona. E foi lá que o menino magro, que muitos desacreditaram, se transformou em gigante. Bola de ouro, melhor jogador do mundo pela FIFA, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Um dos maiores camisas 10 da história do futebol. Da fome ao topo, das rejeições à glória. Rivaldo é a prova viva de que, às vezes, os que mais duvidam de você são justamente os que mais vão se surpreender. Romelu Lukaku, da fome, da rejeição e da promessa de criança ao estrelato mundial. A história de Romelu Lukaku não começa em um grande centro de treinamento. Começa dentro de uma casa humilde, na Bélgica, onde muitas vezes faltava comida. Lukaku já contou diversas vezes que, quando era criança, via a mãe misturar água no leite para fazê-lo render mais. Ele percebeu aquilo e, naquele momento, com apenas 6 anos de idade, fez uma promessa a si mesmo. Eu vou ser jogador profissional. Eu vou tirar a minha família dessa situação. Desde pequeno ele era grande para a idade, e isso gerava desconfiança. Em muitos jogos, pais de outros times acusavam Lukaku de ser mais velho do que realmente era. Ele já disse que isso o machucava, porque sentia que nunca era visto como uma criança, apenas como alguém que não devia estar ali. Mas ele continuou, com raiva, com fome, literalmente, e com determinação. No Lierse e depois no Anderlecht, Lukaku começou a se destacar. Mas até chegar lá, ele ouviu muitos não. Alguns treinadores duvidavam que ele se tornaria profissional. Outros diziam que ele era apenas forte, mas sem técnica suficiente. Mas Lukaku tinha algo que não aparece nas estatísticas: propósito. Quando finalmente recebeu a chance no Anderlecht, explodiu. Marcou gols atrás de gols e estreou como profissional ainda adolescente, cumprindo a promessa que fez quando era apenas um menino, segurando um copo de leite misturado com água. A partir daí, a trajetória foi meteórica. Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, Inter de Milão e uma carreira repleta de gols. Lukaku se tornou o maior artilheiro da história da seleção belga. Um título simbólico, mas poderoso, para alguém que cresceu ouvindo que nunca seria suficiente. De um garoto que passou fome a um dos atacantes mais respeitados do mundo. A história de Lukaku mostra que, quando você tem um porquê tão forte, desistir não é uma opção. Antonio Di Natale, o quase desistente que virou ídolo eterno na Itália. Antonio Di Natale é a prova viva de que o auge pode chegar quando ninguém mais acredita, nem mesmo você. No começo da carreira, Di Natale não era visto como um talento especial. Jogava em clubes pequenos da Itália, sempre fazendo seu trabalho, mas sem chamar muita atenção. Enquanto outros jovens eram apontados como futuras estrelas, ele já enfrentava dúvidas. E essas dúvidas não eram só externas. Aos 26 anos, idade em que muitos jogadores já estão consolidados, Di Natale ainda lutava por espaço em times menores, como Empoli e Perugia. Ele não era titular absoluto, não recebia grandes propostas e não parecia destinado a nada grandioso. Foi durante esse período que ele pensou seriamente em desistir. Di Natale
chegou a dizer em entrevistas que considerou abandonar o futebol para trabalhar em algo mais estável. Afinal, sua carreira parecia não sair do lugar. Mas foi justamente quando ele decidiu tentar mais um pouco que o destino mudou. Em 2004, ele foi contratado pela Udinese, um time tradicional, mas longe dos gigantes da Itália. E foi lá, já tarde para os padrões do futebol, que Di Natale floresceu. Aos poucos, ele se transformou no coração do time. Tornou-se líder, camisa 10, capitão, gols, assistências, jogadas geniais. Di Natale se reinventou. E o mais impressionante, seu auge veio depois dos 30 anos. Ele foi artilheiro do campeonato italiano 2 vezes seguidas, marcou mais de 190 gols pela Udinese e se tornou nada menos que o 6º maior artilheiro da história da Série A, à frente de nomes gigantes do futebol europeu. Tudo isso conquistado por um jogador que quase largou tudo antes de começar a brilhar. Di Natale é um lembrete poderoso. Às vezes, seu momento só chega quando você insiste mesmo sem ver o caminho. E quando chega, ele muda tudo. Gabriel Jesus, o ajudante de pedreiro que virou estrela mundial. A história de Gabriel Jesus é daquelas que parecem roteiro de filme. Um menino simples, nascido na periferia de São Paulo, que usava o futebol não só como sonho, mas como esperança de uma vida melhor. Antes de brilhar nos campos, Gabriel Jesus ajudava a mãe em casa e trabalhava como ajudante de pedreiro no bairro do Jardim Peri. Ele jogava bola nas ruas, nas quadras de cimento e nos campinhos de terra, muitas vezes sem chuteira. E às vezes até pintava a rua para acompanhar a Copa do Mundo de 2014 como voluntário. A vida não era fácil, o dinheiro era curto e a prioridade sempre foi ajudar a família. Chegou um momento em que Gabriel pensou em largar o futebol para trabalhar mais e garantir renda em casa. Mas a mãe dele, Dona Vera, figura fundamental em sua vida, sempre o incentivou a continuar. Ela sabia que ele tinha talento, e ele sabia que precisava tentar. Foi no Anhanguera e depois nas categorias de base do Palmeiras que Gabriel Jesus começou a brilhar de verdade. Os números dele nas categorias inferiores eram absurdos. Gols, velocidade, dribles, tudo chamava a atenção. Mas ainda assim, o caminho para o profissional não foi imediato. Quando finalmente subiu para o time principal, não demorou muito para mostrar que era diferente. Gabriel Jesus se tornou peça fundamental do Palmeiras na campanha do título brasileiro de 2016, sendo eleito um dos melhores jogadores daquele campeonato. A partir dali, o mundo abriu as portas. Em 2017, ele foi contratado pelo Manchester City, onde trabalhou com Pep Guardiola e se tornou um dos atacantes mais versáteis e obedientes taticamente da Europa. Virou também presença constante na seleção brasileira e foi campeão olímpico em 2016 no Maracanã. De ajudante de pedreiro no Jardim Peri, a ídolo do Palmeiras, estrela da Liga Inglesa e jogador de Copa do Mundo. Se existe um exemplo perfeito de como a determinação pode transformar realidades, o nome é Gabriel Jesus. Esses 6 jogadores provam uma coisa: ninguém nasce pronto. Alguns chegam ao topo cedo, outros demoram. Alguns brilham na base, outros são rejeitados. Mas no fim, o que diferencia os que desistem dos que viram lenda é simples. Eles insistiram um pouco mais. Jamie Vardy, Drogba, Rivaldo, Lukaku, Di Natale, Gabriel Jesus, todos tiveram motivos para parar. Todos ouviram não. Todos pensaram em desistir. Mas se tivessem parado no meio do caminho, o futebol teria perdido algumas das histórias mais incríveis da sua história. E agora eu quero saber, qual dessas histórias te inspirou mais? Deixa aí nos comentários. Eu leio tudo. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.
Aqui sempre tem histórias que vão te surpreender. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.